Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu venho à tarde de hoje à tribuna para abordar o mesmo tema que já foi aqui objeto de mais de um discurso, que trata da questão da reforma política. Mas queria inicialmente fazer aqui um registro importante, que foi a divulgação hoje de mais uma queda na taxa de desemprego registrada no Brasil. No mês de agosto, essa taxa ficou em 5,3% da nossa população economicamente ativa, segundo o levantamento feito pelo DIEESE, em 6 das nossas regiões metropolitanas. É o segundo recuo seguido e é a taxa mais baixa desde dezembro do ano passado. Portanto, nós temos aí mais uma prova irrefutável de que o Brasil continua caminhando bem, a economia tem se expandido e ela está no caminho correto, e a vida dos brasileiros tem melhorado com a criação de mais empregos, empregos formais com carteira assinada, apesar de boa parte da mídia e da oposição ficarem o tempo inteiro aterrorizando a população brasileira de que vem aí uma onda de desemprego. Estamos melhor, por exemplo, do que a União Europeia, do que países como Espanha, Portugal, França, enfim. O Brasil está no caminho certo. Mas, senhor presidente, eu queria iniciar meu pronunciamento propriamente dito, citando aqui 3 matérias de jornais no dia de hoje. Do jornal Correio Brasiliense: novos partidos buscam deputados de aluguel. Folha de São Paulo: troca-troca partidário já envolve 9% da Câmara. O Globo: partidos já nascem com verbas. E eu venho aqui exatamente para dizer que essa situação, ela é inaceitável e ela não pode continuar. Nós do PT, eu próprio, temos defendido de forma veemente a necessidade de uma reforma política para o nosso país, que seja capaz de mudar regras eleitorais, regras de organização partidária, até regras mais amplas. E, no entanto, apesar de toda a manifestação da sociedade brasileira de que nós precisamos mais transparência, precisamos combate à corrupção, precisamos mais participação popular, o Congresso Nacional tem se recusado a fazer esse debate. E aí, o que é que acontece? Mais uma vez estamos expostos ao ridículo diante da população brasileira. A indústria de criação de partidos no Brasil hoje é algo absolutamente lamentável e constrangedor. 2 partidos conseguiram seus registros nessa última semana, compondo 32 novos partidos no Brasil. E aqui eu me pergunto, como perguntou o senador Waldir Raupp, existem no Brasil 32 ideologias diferentes, existem 32 projetos de nação diferenciados no Brasil, e mais, são mais 30 que estão à espera de obterem o seu registro. Agora, são 32 partidos que têm acesso ao fundo partidário. São 32 partidos que podem cooptar parlamentares, deputados e senadores e mais à frente negociar o tempo de televisão a que tem direito por conta da legislação eleitoral atual. Eu entendo que isso é uma situação lamentável. E ainda que nós defendamos a reforma política mais ampla, passado dia 5 de outubro,
esse Senado Federal tem uma responsabilidade, é a de votar o projeto que iríamos votar aqui, que trata de fidelidade partidária e que um ministro do Supremo suspendeu a sua tramitação e, posteriormente, quando a tramitação foi liberada, a mídia nesse país conseguiu convencer a população de que aquele projeto não era para moralizar a política no Brasil, mas era para perseguir um partido político, o partido que queria se formar da senadora Marina. Pois bem, tudo indica que a ex-senadora sequer vai conseguir as assinaturas necessárias para registrar o seu partido. No entanto, 2 partidos construídos recentemente vão receber deputados, senadores, dinheiro do fundo partidário e vão participar do que está sendo dito aí, que é um verdadeiro leilão de parlamentares. Portanto, depois do dia 5 de outubro, quando ninguém poderá dizer que o Senado votou para cercear a liberdade e o direito de quem quer que seja de criar partidos políticos, nós temos que votar. Nós temos que garantir que a vontade do eleitor, quando ele escolhe uma bancada de um partido, não seja subvertida por legislações como essas, que permitem que a política se transforme num verdadeiro balcão de negócios. Quero aqui também me manifestar sobre a mini-reforma. Lamentavelmente, a Câmara dos Deputados também não vai se pronunciar sobre esse assunto. Todos nós reconhecemos aqui que ela era uma mera perfumaria, uma maquiagem na legislação. Não era a reforma política que o Brasil precisa e deseja, mas ela havia feito avanços importantes para reduzir o custo das campanhas eleitorais e, com isso, diminuir a influência do poder econômico e criar mínimas condições para reduzir a desigualdade na disputa eleitoral do ano que vem. Não consigo entender, inclusive, a posição do meu partido, da executiva do meu partido, que permitiu que nós aqui no Senado discutíssemos, debatêssemos essa reforma, apresentássemos propostas, inclusive uma proposta polêmica como foi o fim dos chamados cabos eleitorais contratados, terminou passando a limitação dos cabos eleitorais contratados e agora decide que essa mini-reforma não deve ser votada. Uma posição lamentável. Será que não votando esse pouco que significaria já um avanço, que nós vamos garantir a votação da ampla reforma política que nós queremos? Não, não vai ser. Portanto, eu não consigo compreender. Quero dizer que na próxima reunião da executiva do meu partido estarei lá para manifestar o meu protesto, até porque a bancada do Senado do PT, que é fiel cumpridora das resoluções do partido, não foi consultada sobre essa questão e ficou exposta à opinião pública numa posição que eu considero equivocada da Comissão Executiva Nacional do nosso partido e que eu considero que não representa, nesse caso, o pensamento partidário. Mas, presidente, eu queria ainda ir mais à frente para dizer que não há como mais nós prorrogarmos esse debate, postergarmos esse debate para a frente, lá para frente. Nós temos que, a partir de janeiro de 2015, quando houver um novo governo, quando houver um novo parlamento, ou até mesmo no ano que vem, ainda com esse parlamento, fazermos um amplo debate político, organizarmos um plebiscito nesse país, para que o povo possa se manifestar sobre as mudanças que a política brasileira precisa sofrer. Temos que acabar, por exemplo, com o financiamento de empresas
as campanhas eleitorais. Temos que garantir o financiamento de parte das campanhas, como já acontece hoje com recursos públicos, e de outra parte das campanhas com recursos de pessoas físicas. E Vossa Excelência tem um projeto já apresentado nesse sentido, que foi aqui objeto de uma votação e de rejeição, mas nada impede que nós o apresentemos novamente no ano que vem para fazermos esse debate. Qual o sentido de empresas financiarem campanhas eleitorais? É daí que se inicia um dos aspectos da corrupção. É o financiamento das campanhas. Muitas empresas que financiam, elas querem posteriormente benefícios, lícitos ou ilícitos. E para isso vão cobrar daqueles que foram beneficiários desses financiamentos. É por intermédio do financiamento de empresas privadas às campanhas eleitorais que nós temos a implementação da desigualdade entre aqueles que podem captar recursos de grandes empresas porque com elas se identificam ideológica, politicamente e economicamente, e aqueles que defendem ideias que não têm a simpatia de quem financia campanhas eleitorais. Por isso nós temos que mudar. A proposta da Coalizão Democrática pela Reforma Política e por Eleições Limpas, puxada pela CNBB, pela OAB, pela CUT, pela UNE, por outras entidades da sociedade civil, precisa ser objeto de análise do Congresso Nacional e de aprovação, para que nós possamos acabar com o processo de injustiça e esse para as campanhas eleitorais. Eu entendo, senhor presidente, que o que está acontecendo desde o início dessa semana, quando foram aprovados novos partidos, é algo absolutamente lamentável, que envergonha o Congresso Nacional, que envergonha o Brasil e que exige de nós, o mais rapidamente possível, uma decisão forte, soberana, para acabarmos com esse verdadeiro balcão de negócios em que se transformou a política partidária no nosso país. Por isso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, nós temos que dizer alto e bom som: fidelidade partidária, reforma política já. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o senador Humberto Costa, faço a leitura.